Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor dos mundos, e a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad, sua família purificada, e com os outros profetas, todos os mensageiros de Deus. Mais uma aula da recitação e interpretação do Alcorão Sagrado. O muçulmano deve aprender, se não sabe, como recitar o Alcorão Sagrado. Então, por favor, quem está estudando árabe ou quem já sabe árabe para praticar, abre o Alcorão Sagrado em árabe, a página 4, os versículos 17 ao 24 do capítulo 2, Surat al-Baqarah, Surat, o capítulo de vaca. Então, leia comigo em árabe e depois preste atenção para a tradução portuguesa e interpretação desses versículos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Em nome de Deus, clemente e misericordioso. Seu exemplo é como o daqueles que acenderam um fogo, e quando este iluminou o que havia ao seu redor, Deus foi-se-lhes com a luz e deixou-os nas trevas, onde não enxergam. Nos versículos anteriores, Deus Altíssimo estava explicando um pouco sobre a situação dos hipócritas. Quem tem duas imagens. Aqui está dizendo o exemplo dos hipócritas é como quem está num lugar como o deserto e tem um fogo, acendeu um fogo, mas um fogo no meio do deserto. Até quando vai durar? Uns minutos, uma hora? Então, e até que lugar ele consegue iluminar? Então, no máximo ao seu redor, e no máximo uns minutos, meia hora. فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. Ele começou a iluminar um pouco ao seu redor, mas Deus vai acabar com essa luz. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ. E Deus vai deixá-los nas trevas. وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. E eles não enxergam nada. Não vão enxergar mais nada porque a luz que eles acenderam consegue iluminar só um pouco, tem limite, mas a luz de Deus não tem limite. A orientação, a luz da orientação é de Deus, o Altíssimo Deus, que ilumina e orienta a sua vida. Não é a orientação da pessoa que acha que consegue enxergar com essa luz, pouca luz. Não. Por quê? Porque Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Olha, Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Olha como Deus explica o estado dos hipócritas. Eles são surdos, mudos, cegos. Então não retornam à fé. La yarji'un, porque que ele é summun, bukmun, umyun, cego, e mudo e surdo. O cego não enxerga nada
Então, o exemplo desse tipo da pessoa é exatamente o exemplo de quem é surdo e cego. Por quê? Eu acho que expliquei em umas aulas, nessas sessões. Você consegue escutar a pessoa que tem essa habilidade, né? Consegue acordar quem está dormindo de verdade, mas você não consegue acordar quem está fingindo que está dormindo. Você não consegue fazer ver o cego. Ou você não consegue fazer escutar a pessoa surdo e mudo. Por quê? Porque ele não tem essa habilidade de escutar a sua palavra. Então, quem vem para a sua casa para escutar a sua palavra, ele fala do coração dele. Eu acho a religião de vocês é linda religião. Eu quero escutar sua palavra linda. Eu quero escutar os versículos do lindo Alcorão. Você pode fazer ele escutar. Mas a pessoa muda, surda, cega. O exemplo de Deus, que está dizendo que hipócrita é como uma pessoa muda ou cega. Por quê? Porque essa tipo de pessoa não quer escutar. Imagina uma pessoa muda, né, surda. Uma pessoa cega. Vamos imaginar, veio para a sua casa e você quer falar com ele. Não adianta você falar porque ele não escuta, ele não vê o que você diz, o que você mostra para ele. É exatamente a situação do hipócrita. Quem vem para a sua casa, para centro, para a mesquita e fala, bela religião, mas não está falando do coração dele. Ele tem uma verdadeira imagem, que é outra imagem, não é essa imagem que você está vendo. Então, esse tipo da pessoa não escuta verdadeiramente sua palavra e você não consegue passar sua mensagem para o coração dele. Jamais. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. E agora Allah subhanahu wa ta'ala vai dar outro exemplo para os hipócritas. Ou como o daqueles que sob intensa chuva do céu, em que há trevas e trovões e relâmpagos, tapam com os dedos os ouvidos contra os raios ruidosos para se percatarem da morte. E Deus está sempre abarcando os renegadores da fé. Eu sempre usava o meu celular para traduzir. A primeira vez que eu uso esse livro com um texto muito pequeno, é difícil para ler. Então, كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ. O outro exemplo foi dos hipócritas que não eram hipócritas, né? Tinha um pouco da luz que iluminava ao redor, mas agora esse exemplo da pessoa que desde o início não era fiel, só estava se mostrando. É como alguém que está no deserto e a chuva forte e ra'dun wa barq. Então, trovões e relâmpagos e trovões, e essa pessoa para se defender, proteger da morte, o que ele faz? Coloca os dedos nos ouvidos, para não escutar essa voz de trovões e relâmpagos. Mas será que ele consegue
se defender com essa ação? Claro que não. Se ele tivesse verdadeira fé em Deus, se protegia e pedia a Deus para protegê-lo. Wallahu muhitum bil kafirin. E ele não sabe, ele não enxerga, mas na verdade Deus abarca os incrédulos e abarca, na verdade, todos os seres humanos. Está bem atento do que nós fazemos. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. O relâmpago quase lhes arrebata as vistas. Cada vez que lhes ilumina o caminho, nele andam. E quando lhes entenebrece, detém-se. E se Deus quisesse, ir-se-lhes-ia com o ouvido e as vistas. Por certo, Deus sobre todas as coisas é onipotente. Deus é onipotente, mas olha, está dando o exemplo das pessoas que estão nas trevas e não tem nem nenhuma luz para andar. Imagina, no deserto, escuro, madrugada, por exemplo. Só quando o relâmpago ilumina um pouco, ele consegue andar um pouco. São segundos, tem tempo para andar. E depois fica mais uma vez nas trevas. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. E Deus, quando quiser, pode acabar com os ouvidos e olhos dessa pessoa. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó humanos, adorai vosso Senhor, que vos criou, e aos que foram antes de vós, na esperança de serdes piedosos. Se quer ser piedoso, tem que adorar a Deus único. Ubudullah. Essa pessoa hipócrita se conhece, ou se conhecesse, na verdade, né? Verdadeiro Deus, verdadeiro Criador, nunca queria fazer essa imagem boa perante a comunidade. Ele fazia tudo para Deus, adorava Deus único. E ayyuhan nas u'budu, ayyuhan nas, ó seres humanos. No Alcorão Sagrado, às vezes, diz ayyuhal mu'minun, os fiéis, os muçulmanos, mas quase 20 vezes falou ya ayyuhan nas, tem no Alcorão Sagrado quase 20 vezes ya ayyuhan nas, ó seres humanos, quer dizer que essas mensagens de Deus no Alcorão Sagrado foi revelado para o profeta Muhammad, não apenas para os muçulmanos, para todos os seres humanos. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Ó humanos, adorai vosso Senhor que vos criou. E a adoração deve ser para Deus. Verdadeira adoração não é aquela adoração que você faz na frente dos outros, de um jeito bem legal, mas quando você está sozinho em casa, ou não faz, ou faz de um jeito muito rápido. A oração que você faz em casa demora 1 minuto, mas a oração que você faz na mesquita, na frente dos outros, demora 15 minutos. Para o quê?
Quando tem alguém que está te vendo, abre o Corão e lê o Corão Sagrado, e quando não tem ninguém, não recita nenhum versículo do Corão Sagrado. A'udhu billah. A'udhu billah. Esse ponto é muito importante, é muito sensível. E às vezes nós mesmos não sabemos, somos hipócritas ou não? Somos verdadeiros muçulmanos, fiéis, piedosos ou não? Só Deus sabe o que está nos nossos corações. E agora, Deus, depois de falar que os seres humanos adorai o Senhor que criou, né, vocês, e agora o versículo 22. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Versículo 22. É Ele quem vos fez da terra leito e do seu teto edificado, e fez descer do céu água, com que fez sair dos frutos, sustento para vós. Então, não façais semelhantes a Allah, enquanto sábeis. Vários pontos nesse versículo pequeno. Primeiramente, algumas bênçãos de Deus. Olha para a terra como leito, e olha para o céu como teto. E olha para a chuva, a água que Allah subhanahu wa ta'ala fez descer. Olha para as frutas das árvores. Olha para arroz e feijão, que faz essa comida típica brasileira. Olha para trigo e olha para várias frutas que Allah subhanahu wa ta'ala fez, que as árvores façam para a gente. Só pensar uns minutos nas bênçãos de Deus. E depois, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Não faz semelhante para Deus, não deixa ninguém ao lado de Deus, não acredita nos ídolos, não acredita nas imagens, não acredita em ninguém além de Deus. Deus está em cima de todo mundo. Se Deus não quiser, ninguém consegue ajudar você. Deus é o único para te ajudar, Deus é o único para te proteger, Deus é o único para escutar sua palavra, Deus é o único para te apoiar, Deus é o único que te criou e vai tirar sua vida, vai te mandar para a derradeira vida. Não deixe ninguém ao lado de Deus. Jesus é um profeta mensageiro infalível de Deus. E o Muhammad, mesma coisa. Moisés e todos os nossos queridos imãs, Ali, Hassan, Hussein, Sajjad, Bakr, não. Todas essas pessoas nobres fazem parte da criação de Deus único. La taj'alu lillahi andada. Wa antum ta'lamun, enquanto sabeis, e vocês sabem que Deus é único. É todo mundo se pensar um pouco quando está sozinho. Não tem como negar a existência de Deus. Não tem como negar esses sinais de Deus que todo dia estamos vendo, os apoios de Deus na nossa vida. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. E se estáis em dúvida acerca do que fizemos descer sobre nosso servo, o que foi descido sobre nosso servo, o profeta Muhammad, foi o Alcorão Sagrado, né? Se você tiver ainda dúvida que esse livro é o Alcorão, livro sagrado de Deus, então, fazei vir uma sura igual a dele. Você faz uma sura, um capítulo igual a um capítulo do Alcorão Sagrado. E convocai vossas testemunhas em vez de Deus, se sois verídicos. Se sois verídicos, podem chamar qualquer pessoa para te ajudar, menos Deus, tá? Para fazer um Alcorão Sagrado. Só Deus consegue mandar esse livro, esse milagre do profeta Muhammad. Na época do profeta Muhammad, muita gente queria fazer um capítulo igual do Alcorão Sagrado e não conseguiu. Vocês sabem, na época do profeta Muhammad, era a época da poesia, das palavras lindas. Mas todo mundo sabia na época, e falou isso, todos os poetas falou, que esse Alcorão não é poesia. Não é um dito humano, é um dito divino. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. E se o não fizerdes, e o não fareis, guardai-vos do fogo. Quer dizer que فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا, se você não conseguiu fazer um Alcorão Sagrado, daí entre as parênteses diz, não vai nunca, jamais vai conseguir fazer um capítulo igual ao capítulo do Alcorão Sagrado. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Então, se o não fizerdes, guardai-vos do fogo, cujo combustível são os homens e as pedras. Imagina o fogo do inferno, que combustível do fogo é ser humano e a pedra. A'udhu billah. O qual é preparado para os renegadores da fé. Está escrito junto. Os renegadores da fé, os incrédulos. Kafirin. Está preparado já esse fogo, feito dos seres humanos e das pedras. O combustível é os homens, quer dizer o ser humano, e os pecadores, que lá, os kufar. Aqui está dizendo Anas wal-Hajara, Anas quer dizer combustível do fogo do inferno, é seres humanos, os kufar, e pedras como os ídolos. Então os kufar, os mushrikin, com os ídolos, os líderes deles, serão combustível do fogo do inferno. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus Altíssimo, nos protege do fogo do inferno e nos mande, nos junte no paraíso, insha'Allah. Sadaqallahu al-aliyyul azim.